Bem-vindos a mais uma aula de Banco de Dados 1. Sou o professor Thiago Segato e hoje a gente vai começar a falar sobre normalização de tabelas. Então, na última aula, eu até toquei um pouquinho nesse assunto, porque a gente pegou o modelo entidade de relacionamento por meio dos DERs, né, e converteu eles em tabela. Só que esse processo pode passar por algum problema, né, pode ficar uma coisinha ou outra ali, uma representação incorreta. E nesses casos a gente precisa fazer o quê? Passar por um outro processo, que é a normalização, para corrigir esses problemas, caso eles tenham realmente acontecido. Então, na aula de hoje, a gente vai ver um pouquinho, né, sobre normalização de tabelas. Vou falar uma definição para vocês entenderem o que é. Vamos falar desses problemas que as relações podem ter, né? As tabelas, elas podem permanecer com algum problema, alguma anomalia, vamos dizer assim, quando a gente converte, né, do DER para o modelo relacional. E, basicamente, para fazer a normalização, a gente tem algumas formas normais, que é um conjuntinho de regras ali que devem ser seguidos. Caso a gente cheque todas elas, dê um ok a todas elas, quer dizer que a minha tabela, ou as minhas tabelas, estão normalizadas. Eu vou apresentar para vocês a primeira, segunda e terceira forma normal. Existem outras formas normais também, varia um pouco de livro para livro aí, né, na literatura. Alguns faz tantas normalizações que depois tem um processo de desnormalizar. Então, para o nosso curso, que é um curso mais rápido, mais objetivo, eu acredito que essas três formas, as três primeiras formas normais, elas já suprem perfeitamente bem. Bom, passando, né, como de costume, pelo ciclo de vida do banco de dados, só para vocês se posicionarem aí e se encontrar. Então, na última aula, a gente viu o item 2 aqui do projeto lógico, que transformou o modelo de dados conceitual em tabelas. E agora, para finalizar, a gente vai normalizar essas tabelas. Com essas tabelas normalizadas, a gente está pronto para ir para a etapa 3, que é banco de dados 2, é outra disciplina, tá? Que é fazer a implementação das tabelas por meio da linguagem SQL. Bom, então vamos começar com algumas definições. Normalização é o processo onde se aplicam regras a todas as entidades, a todas as tabelas do banco de dados, a fim de evitar falhas no projeto. Então a gente tem lá umas regrinhas, a gente checa todas essas regras em todas as tabelas do banco de dados para evitar algumas falhas, que podem ser redundância de dados, né? Então ter dados redundantes no meu banco de dados, mistura de diferentes assuntos numa mesma entidade. Então a gente pode ter lá uma tabela que fala de aluno, de nota, de disciplina, de professor. Então, às vezes isso não é interessante, vocês vão ver alguns problemas e vários entre vários outros problemas aí. Basicamente, aplicando e respeitando, né, as regras de cada uma das formas normais, a gente garante que o banco de dados vai ser mais íntegro. E isso é muito importante. Ter um banco de dados íntegro é o mais importante. Por quê? De nada adianta eu ter um banco de dados com dados todos zoados. Quando eu precisar, né, eu for conferir essas informações, eu não consigo ter resultado, né? Então a integridade é muito importante. Com uma grande possibilidade de sucesso no projeto. De nada adianta eu ir lá e fazer um ótimo levantamento de requisitos, a análise desses requisitos, modelar, né, esses requisitos para o modelo de entidade de relacionamento, criar um DER, fazer o mapeamento do DER para o modelo relacional e entregar um modelo relacional errado para o cara que vai implementar o banco de dados. De nada disso adianta. Então, esse último passo, que é a normalização, vai garantir aí um banco de dados íntegro e, consequentemente, aí, sucesso no meu projeto. As relações que atendem a um determinado conjunto de regras, né, a gente pode dizer que ela está em uma determinada forma normal. Já adiantei para vocês que a gente tem três formas normais. Então, se elas representarem, né, se elas estarem na regra
tal, tal e tal, que eu posso dizer que ela está na primeira forma normal. Se ela representa ou se ela, né, passa ali por outras regras, eu posso dizer que ela está na segunda forma normal. Do mesmo jeito para a terceira forma normal. Então, se eu disser que o meu banco de dados ele está na terceira forma normal, perfeito. Por quê? Para estar na terceira tem que estar na segunda, e para estar na segunda tem que estar na primeira. Então, se eu fiz a primeira, fiz a segunda e fiz a terceira, eu posso dizer que o meu banco de dados está normalizado na terceira forma normal. Ou seja, ele está pronto para ser implementado. Então, vamos ver agora alguns problemas que podem acontecer em relações, né, ou tabelas mal normalizadas ou mal projetadas, né? Elas podem vir lá de trás com algum problema e aí chega aqui e pode ter alguma dessas anomalias. As anomalias elas podem ser de eliminação, de inserção e de modificação. Então, olhando para essa tabela, né? Então, eu tenho ali cliente, a chave primária é nome, eu tenho também as colunas com a atividade e a taxa. É como se fosse uma tabela ali de alunos de uma academia, né? De um local ali de atividades físicas, tá? E então tem ali os nomes deles, as atividades dele e a taxa que eles pagam por essas atividades. Eu queria que vocês parassem um pouco e pensassem, né? Quais problemas eu tenho nessa tabela? Quem conseguir identificar alguma coisa, bota nos comentários aí que eu gostaria de saber o que vocês estão pensando agora, antes, né, de eu mostrar ali quais podem ser os problemas. É uma tabela pequena, com poucas informações e pode ter no mínimo aí, né, 3 problemas. Um de eliminação, um de inserção e um de modificação. Bom, já deu um tempo aí para vocês, então vamos ver quais são esses problemas. Vamos definir primeiro o que é eliminação, inserção e modificação. E aí a gente na sequência vê quais são os problemas que essa tabela tem. Basicamente, eliminação, anomalia de eliminação é algum problema que eu tenho na hora de remover uma dessas colunas ou uma dessas linhas, tá? O de inserção é o contrário, né? Então, são problemas relacionados a não deixar eu inserir um dado novo ou ter que inserir um dado novo para poder fazer alguma outra coisa, né? E de modificação se diz respeito aí dados diferentes, mesmos dados diferentes ou problemas na hora de alterar um valor. Bom, então a anomalia de eliminação, vamos supor que a linha do aluno José ali, né, ou da musculação. Vamos supor que eu exclua. O José não faz mais atividade aqui na minha academia. Eu vou lá e excluo o José. Excluindo o José, eu eliminei toda essa linha, certo? Qual é o problema que eu tenho? Eu não excluí só o José, eu excluí também as informações referentes à musculação. Então, se amanhã eu vier, né, e consultar essa tabela, eu não vou ter essa linha. Aí vou ter a impressão que na minha academia só tem judô. Então, eu acabo excluindo uma atividade desse banco de dados e o seu valor. Então, essa tabela ela não está bem normalizada, porque se eu excluir uma linha, eu perco informações que, né, eu vou adiantar, né, deveria estar em outra tabela. Então, eu deveria ter uma tabela só para cliente com seus respectivos dados e deveria ter uma outra tabela com as atividades. Então, vocês vão ver que tem uma normalização que faz isso. Todos os campos aqui, eles devem ser dependentes da chave primária, tá bom? A gente vai ver isso mais para frente, que já é uma normalização. Anomalia de inserção. Vamos supor que, né, um outro problema aconteceria quando a academia implanta um novo curso. Então, vamos supor que agora, na academia, além de musculação e judô, a gente tem balé. A gente não pode inserir balé aqui se não tiver um aluno disponível a fazer. Então, por exemplo, como que eu venho aqui e acrescento aqui balé? Eu não posso acrescentar, por quê? Se eu acrescentar aqui balé, R$50, eu deixei o principal campo, que é a chave primária, sem valor, tá? Então, olha o problemão, eu não consigo. Só quando alguém chegar lá querendo se matricular, aí eu venho e coloco, né? A Maria vai fazer balé e vai pagar R$50. Então, um outro problema que eu tenho. E a anomalia de modificação é o seguinte.
Notem que judô está escrito ali, né, de maneira errada. Então a gente tem aqui um judô com acento certinho e um sem. Vamos supor que eu queira. Tem dois problemas aqui que a gente poderia ter, né? Vamos supor que as aulas de judô mudaram, agora elas custam R$ 70. Aí eu executo um comando lá em SQL e coloco, ó, eu quero alterar a taxa do judô com acento para 70. Beleza, o Manuel vai continuar pagando 40, porque esse registro não vai ser modificado, tá? E outra coisa também que poderia acontecer, por exemplo, vamos supor que eu vou lá e listo todos os alunos que fazem judô. Se eu colocar judô com acento, só o Pedro vai aparecer e não os dois. Tá vendo? Então existem vários problemas que podem acontecer se eu criar a tabela da maneira errada. Como assim da maneira errada? Vamos supor que quem fez o DER desenhou desse jeito ou de outro, sei lá, e quem mapeou fez desse jeito. Às vezes o DER estava assim, quem mapeou assim e não normalizou, não verificou se ele poderia ser um banco de dados bom, né, íntegro, tá? Então esse é o grande problema. A ideia é que agora a gente faça a normalização para verificar se isso aqui é bom, se isso está correto. Beleza? A gente não vai usar esse exemplo para todos, né, todas as normalizações, porque uma das normalizações, por exemplo, só se aplica em chaves primárias compostas, né? Mas a gente agora vai começar a ver cada uma dessas formas normais e o como e o que eu tenho que fazer para que as tabelas, né, as relações, elas fiquem perfeitas. Então, a normalização, né, da primeira forma normal, vamos primeiro dizer, né, o que é, né? Então, para o modelo relacional, a forma normal, a gente normalmente vai usar o FN, né? Mais importante é a primeira forma normal, tá? Então, sempre a gente vai passar pela primeira forma normal para ir para as outras. E para dizer que a relação, a tabela, ela tá na primeira forma normal, todos os seus atributos devem ser atômicos e monovalorados. Então, a primeira coisa que eu olho, eu vou olhar ali, né, a minha relação. Seria um caso parecido com esse. Isso aqui é uma relação. Eu preciso ver se existe uma chave primária, tá? Isso é bem importante também. Toda tabela tem que ter uma chave primária. Simples ou composta, não importa. E a primeira coisa que eu vou ver é se todos os atributos são atômicos e monovalorados. Tá, mas o que é um atributo atômico e o que é um atributo monovalorado? O atômico é aquele atributo que não pode ser dividido. Ou seja, é o contrário do atributo composto. Lembra o endereço? Ele não é composto por rua, número, bairro, estado, né? Então, endereço é um atributo composto. Agora, rua, número, bairro, cidade, estado, todos esses demais são atômicos. Eu não divido rua, eu não divido número, né? Por exemplo, alguns bancos de dados, alguns negócios trabalham como nome, sendo como atributo composto, por nome e sobrenome, tá? Então existem vários atributos que eles podem ser quebrados em outros atributos, até o momento em que o nome é atômico, por exemplo, e o sobrenome é atômico. Ou seja, eles não podem ser quebrados em mais partes, divididos, né, em sobrenome 1, sobrenome 2, sobrenome 3, né? Então isso não existe. Então, chega num certo ponto que a gente tem um atributo atômico. Então a gente precisa ver se lá na relação tem algum atributo que ainda é composto. E aí a gente descompõe. E outra coisa que a gente tem que verificar é se todos os atributos são monovalorados, ou seja, possui somente um valor. Lembra, a gente usou muito o caso do telefone. A pessoa pode ter vários telefones. Mas eu não posso ter uma coluna chamada telefone numa tabela maior. A gente vai ter que fazer ali a normalização, que eu vou mostrar para vocês, para que todos os nossos atributos recebam somente um valor. Para cada linha da minha tabela, eu receba somente um valor. Então, eu não posso ter atributos compostos e monovalorados. Tá? Bom, então vamos exemplificar com essa relação. A gente tem ali o cliente, a tabela, né? Que tem
CPF, nome, endereço e telefone. CPF é a chave primária, nome e endereço são ali, né, os atributos, chaves secundárias, né? E o telefone, um outro atributo. E aí, se a gente analisar bem, nome e endereço, eles podem ser descompostos, né? O nome pode ter nome e sobrenome, o endereço pode ter rua, número, bairro, entre outros, e o telefone, né, como ele está entre parênteses, isso indica que eu posso ter muitos telefones. Então, esse é um caso de relação que eu tenho atributos compostos, nome e endereço são compostos, ou seja, eles não são atômicos, e o telefone é multivalorado, e não deveria, ele deveria ser monovalorado. Então, a relação cliente, ela não está na primeira forma normal. Ela tem problemas da primeira forma normal, não atende, né? Então ela tem problemas. Porque nome e endereço são atributos compostos e o telefone é multivalorado. Então, como que ficaria aí a normalização dessa relação? Primeiro, eu vou descompor os atributos compostos. Então, vai ter ali, o cliente vai continuar tendo o CPF, o nome vai ser descomposto em nome e sobrenome, e o endereço vai ser descomposto em rua, número e bairro. Então, agora, nessa linha, sempre que eu entrar com um novo cliente, ele vai ter o CPF, o nome, o sobrenome, a rua, o número e o bairro. E isso vai ficar em uma linha. Por quê? Eu não posso pôr o telefone aqui? Não, porque se eu criar um campo telefone aqui, eu consigo colocar somente um telefone. E aqui eu estou dizendo que o telefone é multivalorado. O que eu faço com esse telefone? Eu vou criar uma nova relação, puxando a chave estrangeira na tabela da qual eu dependo, que é o CPF. E aí eu vou ter aqui o CPF e o número de telefone. Nesse caso aqui, eu até fiz uma descomposição do DDD em número, tá? Nossa, mas sempre precisa ficar descompondo nesse nível? Não, tá, pessoal? Vai depender do quê? Da regra de negócios da empresa que vocês estão, né, trabalhando, criando ali, projetando o banco de dados, tá? Mas aqui a gente, como é um exemplo disso, a gente descompôs tudo e tentou deixar todos o mais atômico possível, né? O DDD eu não consigo dividir, o número do telefone também não, né? Então ficou aí o mais atômico e monovalorado que podia, tá bom? Note que telefone ele foi para uma nova relação, né? Aqui, composta pela chave primária de cliente e mais o telefone decomposto. Então aqui eu já mostrei para vocês um exemplo, já transformei isso na primeira forma normal e na próxima aula a gente vai ver as outras duas formas normais, a segunda e a terceira, mas antes a gente vai ver também um conceitozinho rápido para compreender melhor como a gente faz isso. Até a próxima aula, pessoal.